Em 1978, John Carpenter revolucionou o gênero do terror e principalmente o subgênero dos slashers, trazendo a ideia de um psicopata e um assassino que está muito mais próximo do que imaginamos e que de mascarado não tem tanta coisa assim. Eis que esse filme inicial teve diversas outras continuações, algumas que foram consideradas ruins demais a ponto de ser patéticas e outras que foram até meio que agradáveis. Eis que chegou essa nova trilogia que era muito bem comentada, o primeiro filme conseguiu agradar vários fãs do terror, inclusive a mim mesmo, e eis que chega o segundo que não é tão bom assim, mas ainda traz um pouquinho de acalento para os fãs. Eis que chega a aguardada finalização da trilogia da história do Halloween, o confronto final. E eis que muitos críticos estão falando por aí que esse filme não é legal. E eu vou contar pra vocês o que eu achei, se eu vou embarcar nessa onda de ódio ou se eu vou dizer que a minha ideia é completamente oposta à deles. Mas antes eu peço que você deixe seu like se você gostou desse vídeo específico. Se inscreva, que é muito importante por aqui. E compartilhe com seus amigos que gostam da franquia Halloween. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca, e não é nenhum exagero eu falar que a crítica que eu vou trazer hoje é de um dos filmes de terror mais aguardados do ano de 2022, não só pelo fato de ter um nome muito importante, que é o Halloween, um grande vilão dos filmes de terror, mas também pelo fato de que foi anunciado como a finalização dessa trilogia e o confronto final entre Michael Myers e Laurie Strode, a sua irmã, que foge dele desde os anos 87 até então. E no início desse filme a gente vai acompanhar uma sequência direta do que ocorreu no segundo filme do Halloween, que saiu, se eu não me engano, no ano passado. Aqui a gente vai ver toda a repercussão que ocorreu na cidade com os novos assassinatos do Michael Myers, o modo como a Laurie Strode está vivendo a questão do luto, afinal ela perdeu a sua filha, e o modo como toda a cidade de certa forma sente o impacto dos assassinatos do Michael Myers. Inclusive, a Laurie Strode está escrevendo uma autobiografia, contando como ela sobreviveu até esse momento, como são os seus traumas, e de novo é trazido a ideia que foi posta no final do último filme, que o Michael Myers não é apenas um assassino, e sim o mal personificado. E além dessa história, a gente vai acompanhar uma trama paralela que conta a história de um rapaz que foi acusado de assassinato de uma criança essa que ele cuidava. E as duas histórias vão entrar em paralelo, principalmente com a chegada mais uma vez do Michael Myers, só que dessa vez supostamente é para um final. Vou dizer pra vocês que eu não estava com tanta expectativa com esse filme assim, porque pra mim, pelo menos, eu achei que ele não teve muito material de divulgação. Eu, na época, lembro que vi muitos materiais do primeiro e do segundo filme. Nesse eu fiquei meio que assustado quando eu soube que estava tão próximo o lançamento dele. Afinal, eu não tinha muita informação e, inclusive, vi o trailer há pouquíssimo tempo. Eu também não sei se é algo pessoal, afinal, eu não sou tão fã assim do Halloween, dos filmes originais. Eu gosto, mas eu tenho outros preferidos. Prefiro A Hora do Pesadelo, até mesmo Sexta-feira 13. Eu não sou tão emocionado com essa história. Mas eu sei que tem uma boa história de psicopata, é uma excelente franquia slasher, ele consegue se propor, principalmente nos filmes que são mais conceituados. E aqui a gente supostamente teria a ideia desse retorno do Michael, e eu vou dizer para vocês de imediato que é bem decepcionante, afinal demora muito para acontecer esse retorno. A gente tem essa história desse cara que foi acusado de assassinato, uma história que é meio chata, uma história que não vai para frente, e essa história se enrola, porque ele vai acabar se envolvendo com a neta da Laurie em um romancinho bem água com açúcar, chatinho, com um monte de conflito juvenil, e isso vai alongando o filme cada vez mais. Tem um plot twist dessa história, que é algo que de certa forma não era esperado dentro do roteiro, não foi entregue nos trailers, mas ele não funciona, e pra mim é igual o plot twist da Orphan 2, não faz o menor sentido, e se fizer sentido não tem graça. Aqui a gente vai ver uma história muito enrolada, e a presença do Michael Myers, que é aquilo que realmente importa, acontece muito pouco. Em 1h40 de filme eu vou dizer pra vocês que ele deve aparecer mais ou menos uns 20, 25 minutos, o resto é só encheção de linguiça. Parecia que não tinha conteúdo para colocar nesse filme. Eu fiquei pensando no final que de fato esse filme só funciona nos seus últimos 20 minutos, que é nesse embate entre a Laurie e o Michael. Inclusive o momento que eu gostei muito, foi bem legal, bem impactante, faz referência aos filmes antigos, achei isso até que interessante e seria uma excelente finalização de franquia.
Só que o resto não funciona porque parece que destoa muito. O que eu imagino que tenha acontecido é que não tivesse tanto material para ser desenvolvido nesse terceiro filme e eles precisavam fazer só para levantar mais grana, afinal, Halloween é uma franquia que atrai muito dinheiro e tem muito fã. E ao invés deles terem a ideia que é a clássica do cinema do terror, que é fazer mais do mesmo, pegar o Michael matando várias vítimas, aquele suspense que a gente já viu em diversas vezes, não. Eles optaram por preencher essa quantidade de tempo que eles não tinham conteúdo por uma nova história. Nova história essa que eles tentaram amarrar com força na história original, só que não rolou, ficou realmente um fio que não foi costurado e a qualquer puxadinha ele se desfaz, e é isso que acontece quando você assiste o filme. Você puxa esse fio, ele se desfaz completamente e aquele impacto da sequência final, que é aquele grande embate, ele te pega já cansado. Então, pelo menos eu já estava assistindo meio que quase cochilando no sofá, e aí eu vi que tinha esse embate final, eu voltei um pouquinho, tomei um pouco de fôlego para encarar e confesso que eu gostei pelo menos dessa parte. Infelizmente foi bem decepcionante. Claro que na atuação a gente tem a excelente Jamie Lee Curtis, que está maravilhosa nesse papel mais uma vez. É triste ver essa atriz retornar para essa franquia com tanto aplauso, se entregando tanto, para chegar no final e ter esse fim trágico para a personagem. Trágico não no sentido do que acontece com ela, mas trágico no sentido do roteiro pífio e sem graça que ela foi obrigada a desenvolver aqui. Finalizo essa crítica então agradecendo a cada segundo de vocês por aqui. Caso você tenha gostado, não se preocupe, pode comentar tranquilo por aí, desde que seja com a educação, a gente vai bater um bom papo. Quem sabe você faz com que eu veja outra percepção sobre esse filme. E caso você não tenha gostado também, vamos conversar, vamos tacar o pau nesse filme juntos aqui embaixo. Então, obrigado mais uma vez pela atenção de vocês aqui até esse momento. E peço, como sempre, dicas. Podem escrever aquilo que vocês acham que eu vou curtir ou aquilo que vocês acham que eu não conheço em relação ao filme, série, livros de terror, que é sempre um grande prazer ter vocês por aqui.